santo. Porém, se nós profanarmos este templo, colocando nele vaidades, deuses estranhos, profanando com mentiras, com sensualidades e com coisas que não provém de Deus, a Bíblia diz que o próprio Deus o destruirá. Mas como pode Deus destruir o próprio templo? O povo pensava desta mesma maneira quando o templo se situava em Siló. Deus destruiu Siló. Depois veio Salomão, construiu um belo templo, cheio de ouro, cheio de magnificência, um templo louvável e belo. E o povo dizia: Deus não destruirá o seu próprio templo, a sua morada. E Deus destruiu. Sabe por quê? Porque Deus não habita em templo constituído por mãos humanas. Então tá aí, eu fui feito por Deus, Deus não vai me destruir. Tem um porém: a palavra de Deus é fiel a quem teme a Deus, e Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Nós simbolizamos a arca do conservo, a arca da aliança, porque devemos carregar dentro de nós o testemunho de Cristo Jesus, que é a palavra de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. A arca continha 3 objetos: a mostra do maná que havia descido do céu, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, porque a palavra mesmo diz que Ele é o pão da vida. Também a vara de Arão que florescera, como sinal de que Deus havia escolhido Arão, ou seja, o sinal de que Cristo nos escolheu, o que significa que é o Espírito de Deus nas nossas vidas, que é o próprio Cristo em nós. E também as tábuas das leis, que foi mandada por Deus, que também é a palavra de Cristo Jesus, que também é o próprio Jesus na nossa vida. Ou seja, nós somos moradas de Deus. Deus está dentro de nós. E a própria palavra diz que é impossível agradar a 2 senhores. Ou agrada mais um e entristece mais outro, ou vice-versa. Ou seja, a partir do momento que eu coloco no meu templo coisas estranhas, outros deuses, a partir do momento que eu começo a profanar esse templo, o Espírito de Deus se retira. E em se retirando o Espírito de Deus, eu fico vulnerável a tudo quanto é tipo de espírito maligno operante na vida do ser humano. E a Bíblia diz que toda casa que comporta todos esses espíritos imundos, não importa o qual seja, será destruído num lago de fogo e de enxofre que arde eternamente. Se você olhar Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 22, você verá que espíritos imundos são esses. Idolatria, prostituição, fornicação, tantas outras coisas, glutonaria, bebedice, homicídio. Irmãos, todos aqueles que permitem que opere em si as obras da carne, não tem dentro de si o Espírito de Deus, e não tendo o Espírito de Deus, estão vulneráveis e vão ser lançados no lago de fogo. Deus destruiu o templo em Siló, Deus destruiu o templo em Jerusalém, e se nós profanarmos o templo como os antepassados, nós também seremos destruídos por Deus. Portanto, guarde essa palavra, ela é fiel, ela é viva, e o versículo 9 diz que ela é digna de toda aceitação. Guarde a palavra de Deus, porque para isso trabalhamos e para isso lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. E aqui o versículo onde eu quero mais me deter é o versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Mas como alguém pode desprezar a minha mocidade? Andando segundo as vontades da carne, andando segundo os desejos físicos, andando
conforme o querer de Satanás. Eu estou sendo claro para que todos entendam. A palavra é uma, o testemunho é um. Ou Jesus Cristo ou Satanás. Se não houver Jesus Cristo, há Satanás. O que devo fazer? Quando Pedro estava pregando a palavra, ele disse: olha, vocês têm culpa porque vocês crucificaram o Mestre enviado por Deus. Eles fizeram essa pergunta: o que faremos então? Pedro disse: arrependei-vos e sejam cheios do Espírito Santo. Busque de Deus o arrependimento, porque pelo arrependimento vai atuar na sua vida o Espírito de Deus, trazendo a santificação e a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hoje está sendo pregado, infelizmente, um evangelho muito frouxo, muito fraco, muito debilitado, cheio de frescura, cheio de nada a ver, cheio de isso é antigo, cheio de isso é careta, cheio de isso é brega. Mas o verdadeiro evangelho não muda, porque o verdadeiro evangelho é Cristo Jesus, e nele não há sombra de dúvida e nem de variação. Ele é o mesmo desde a eternidade e continuará sendo o mesmo até a eternidade, porque Ele é Deus. Ele não é homem para que minta, não é filho de homem para que se arrependa. O que Ele determinou está determinado, e não é o evangelho que tem que se enquadrar a mim, é eu que tenho que me enquadrar no evangelho. Se eu me enquadrar no evangelho, eu não permitirei que os outros desprezem a minha mocidade. Porque quem olhar para mim não vai ver um jovem qualquer, mas vai ver um jovem cheio do Espírito Santo. Assim como Estevão, assim como Pedro, assim como Paulo, assim como João, assim como Tiago, assim como Davi, assim como Elias, Eliseu. Davi ainda era jovem, mas sendo jovem, ele se preocupava em guardar os preceitos de Deus. Foi ungido rei sobre Israel. E sendo jovem, pelo poder e a grandeza de Deus, lá no aprisco, onde apacentava as ovelhas de seu pai, sem ninguém ver para dizer e testemunhar do que estava fazendo, ou seja, não fazia para se aparecer, mas pela necessidade da obra que ele estava exercitando, da profissão que ele estava exercitando. Ele matou um leão, ele matou um urso, quando precisou, ele matou um gigante, quando precisou, ele matou os adversários do povo de Deus, quando precisou, ele estava lá, pronto para batalhar, pronto para colocar a cara tapa num verbo rasgado para que todos entendam, pronto para estar na frente e cumprir qualquer brecha que fosse necessário. Este era o jovem Davi, mas um jovem cheio do Espírito Santo. Quem queria desprezar a mocidade de Davi, teve que ver Davi sendo o rei de Israel, uma nação forte, poderosa e grande, escolhida por Deus. Irmãos, estar na frente do povo de Deus não é brincadeira. Sabe por quê? Porque qualquer falha sua, você pode desviar a atenção do povo de Deus e levá-los ao pecado, e fazendo isto, a ira de Deus cai sobre você. Foi o que muitos reis fizeram. Não tiveram cuidado de estar com o Senhor, e fizeram desviar o coração do povo de Deus. E por fazerem isso, a ira do Senhor se manifestou, pelo que o profeta Elias foi levantado por Deus, para que houvesse um avivamento da nação de Israel. Pelo que o profeta chegou a perguntar ao povo: se Baal é Deus, seguiu, mas o Senhor é Deus, seguiu. E sabe o que aconteceu? O povo não sabia mais quem era Deus. O povo teve que ficar